Vamos entrar na palavra nesta tarde, que se encontra o apóstolo Paulo, carta de Efésios, capítulo de número 3 e versículo de número 8, para a glória de nosso Senhor. Deus, Ele é bom e seja glorificado ao nome do Senhor. Efésios, capítulo 3, versículo 8 diz assim: a mim o mimo de todos os santos, e me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho e as riquezas incompreensíveis de Cristo, e de mostrar a todos qual seja a comunhão do ministro, de que deste ao século estava oculto em Deus, que de todo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora pela igreja multiforme sabedoria, eita Jesus, e pá, aleluia, glória seja dada ao Senhor. Qual seja a comunhão do ministério deste século que estava oculto em Deus, que de tudo que criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja multiforme, sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que foi em Cristo Jesus, o nosso Senhor, no qual temos ousadia em acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vós peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que é vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Jesus Cristo, do qual toda a família do céu e na terra tomam por nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder e pelo seu Espírito no homem interior, para que em Cristo habitais pela fé de vosso coração, e a fim que estais arraizado e fundado em amor, e poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, com o comprimento, a altura, profundidades, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Amém? Amém. Se quiser colocar o fundo musical, pode colocar Rosângela. Queridos, estamos diante de uma mensagem onde o apóstolo Paulo escreve uma carta prisioneira, uma carta onde ele escreve. A Bíblia vai dizendo sobre esta passagem, aonde destaca a graça de Deus, que destaca a graça de Deus na vida do apóstolo Paulo, que vai como menor dos santos, mas recebeu a missão de anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus, anunciar a insondáveis a riqueza de Cristo, a riqueza do Evangelho, a riqueza de Cristo gentil. E a mensagem foca na humildade no privilégio de servir a grandeza do Evangelho. Servir a grandeza, servir Cristo, servir o verdadeiro Evangelho que salva, que liberta, que transforma, aonde o apóstolo
Bíblia diz, onde o apóstolo Paulo está dizendo, o verso 8 diz: a mim, o menor, a mim, o menor de todos os santos. O apóstolo Paulo estava dizendo: eu sou o menor, mas foi-me dada uma missão, foi-me dado um privilégio, foi-me dado o privilégio desta graça, desta graça de anunciar as riquezas encobertas do Senhor. O menor, porque ele está dizendo, o menor dos santos foi-me dada esta graça, foi-me dada esta graça para anunciar aos gentios a insondáveis riquezas de Cristo. Aonde nós estamos pregando o Evangelho, anunciando a riqueza que o Senhor tem para nós. A riqueza de servir a Jesus, a riqueza de adorar ao Senhor, Gabriel Lin. Aonde o apóstolo Paulo diz a humildade de um servo. O apóstolo Paulo diz: eu sou o menor, mas foi-me dado o privilégio de anunciar o verdadeiro Evangelho. Por que, pastor Paulo? Por que, pastor Paulo? Por que Alunas? Por que Jesus escolheu? Porque antes de ser apóstolo Paulo, ele era perseguidor dos crentes. Ele matava os crentes, torturava os crentes. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. E quantos que já teve um encontro com Jesus? Quantos, Gabriel Namin, que teve um encontro com Jesus e voltou na mesma prática? Mas Jesus disse: nós somos o menor, e Jesus nos deu essa graça de anunciar o verdadeiro Evangelho. Deus nos deu esse privilégio de estar ministrando. Deus nos deu o privilégio de ganhar almas para o teu reino. Deus nos deu o privilégio de servir a Ele e pegar as riquezas encobertas. Deus nos deu a maior riqueza, irmãos. Por isso que Ele está dizendo: a humildade de um servo. A humildade de um servo. Porque a humildade, irmãos, ela cabe em qualquer lugar. A humildade, quando chega, as pessoas veem você diferente, porque você é humilde, mas eles não estão vendo você, eles estão vendo Cristo sobre você. Eles estão vendo a imagem e semelhança de Cristo sobre você. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: a mim, o menor de todos os santos. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está ele era o ex-perseguidor da igreja. Ele era o ex-perseguidor da igreja. Mas um dia ele reconheceu que não merecia o cargo de apóstolo. Ele mesmo falou. Ele não merecia, está dizendo. Como eu sempre falo, eu não merecia ser pastor. Mas pela graça de Deus que me foi dada. Eu sempre falei para minha esposa: eu nunca queria ser pastor. Meu sonho nunca foi ser pastor. Mas pela graça que foi concedida ao Senhor, para nos dar essa missão de pastorear. Por isso que o apóstolo Paulo disse: Senhor, eu não sou merecedor de ser apóstolo, não. Você sabe o que significa apóstolo? O Gabriel ainda vai saber. Você sabe, Gabriel? O que significa apóstolo? Enviado. Enviado. Está cheio de apóstolos, mas será que está sendo enviado como Deus quer? Porque os verdadeiros
grandeza do reino. A humildade é a base para o uso da graça de Deus. Olha o Senhor que Ele está dizendo. Aleluias. A base, como é que é, pastor? A humildade é a base. Se você não tiver humildade, como é que você vai usar da graça de Deus? Porque tem gente, irmãos, que a humildade passou longe. A humildade passou da porta para fora. Porque a Bíblia diz em Abraães que por causa de multiplicar o amor de muito expiraria. Quando Deus fala sobre o amor, Deus também fala sobre a humildade. E muitos hoje não têm humildade com o próximo. Hoje quase ninguém tem amor mais com o próximo. Hoje ninguém tem mais a preocupação com o próximo. Ninguém liga para o meu irmão falando: olha, está tudo bem aí? Como é que você está? E aí, meu irmão, como é que você está? Por isso que o Senhor dizendo, a humildade é a base para o uso da graça. O apóstolo Paulo não foca no seu currículo, mas na sua pequenez. Ele não está preocupado com o seu currículo de apóstolo. Não, mas ele está o que, pastor Mano? Ele está dizendo, ele está focado na sua, o apóstolo Paulo não está focado no seu currículo, mas ele está na sua pequenez, comparada à grandeza de Deus. Senhor, que diminuam eu, e a sua graça cresça sobre mim. Hoje tem muitas pessoas preocupadas com cargos. Hoje tem pessoas preocupadas com o seu currículo ministerial. A verdade é, cargo de pastor não leva ninguém para o céu. Cargo de missionário, não. A sua carteirinha não vai te salvar, mas o que vai te salvar é a atitude que você tem perante o Senhor. Por que, pastor? Porque o apóstolo Paulo está preocupado com o seu currículo. Tem muita gente brigando por causa de cargos. Eu vou falar, irmãos. Tem muita gente preocupada com a posição eclesiástica, mas ninguém fica assim preocupado que as almas estão perecendo e indo para o inferno. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, mas na sua pequenez, porque ele compara a grandeza de Deus. Quem é o grandão da Galileia é Jesus de Nazaré. Não é nós que tem que se aparecer, mas é Jesus que tem que se aparecer sobre nós. Nós não temos que ser maior que Deus, mas Deus tem que ser maior do que nós. Por isso que ele está dizendo, reconhecer que todos somos e temos bem e somos e temos que vem da graça de Deus. A graça não vem do homem, a graça não vem de uma credencial, a graça não vem de um cargo eclesiástico, a graça vem dos céus, a graça vem do alto e sublime trono. Por isso que ele está dizendo, a autossuficiente aos inimigas da graça. Tem muita gente, você acha que não tem inimigo da graça? Tem. Inimiga da graça. Tem muita gente que diz que é santo. Tem muita gente que diz que tem a graça de Deus, mas não tem a graça. Tem gente que diz que tem o poder de Deus, mas não tem o poder de Deus. Tem gente que diz que é Deus que está falando, mas não é Deus que está falando. Sabe por quê, pastor? Por quê, meu irmão?
Porque hoje as pessoas estão usando o eu sou, eu faço, eu curo, eu liberto, eu transformo. E aonde fica a graça de Deus aí? Tem muitos que dizem que a igreja é dele. A igreja não é do homem, a igreja é do dono. A igreja não é do homem, mas a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. E muitos estão falando que a igreja é minha. Você lembra do Gerson Filho? A igreja é de Deus. Tem muitos hoje perdendo a graça de Deus. Tem muitas pessoas perdendo a sinceridade de Deus e a fidelidade de Deus. Por causa do por causa do orgulho, por causa, aleluia, que não reconhece que ele é mandado por Deus, não por ele mesmo. E tem muitos assim hoje. A igreja é minha, o povo é meu. Não, o povo não é seu, o povo é de Deus. A igreja não é sua, a igreja é de Deus. Por isso que diz a graça do chamado e o presente de Deus. Deus te deu duas coisas, 3. Ele te deu a graça, ele te chamou, e o que, pastor? O presente vem de Deus. Ele te deu um presente, ele te deu o chamado, e ainda mais ele te deu a graça. Primeiro, ele chama você. Aceite a Jesus como único. Depois ele vai te limpar e depois vai te derramar a graça dele sobre você. E depois ele vai te dar um presente que é o que? O batismo com o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Foi dado esta graça. O ministério não é uma direita, um direito, mas é um favor imerecido. É um favor imerecido. Deus está dizendo nesta tarde, o ministério não é um direito. Não é um direito. Mas é o que, pastor? Mas é um favor imerecido. Deus te deu isso, um favor, aleluia. Ele te deu nesta tarde para dizer para a tua vida, você tem o quê? Mas eu te deu um favor imerecido para você. Ele te deu para servi-lo. Hoje eu estou aqui te servindo, mas naquele dia, Deus vai servir eu e você naquele dia. O obreiro na porta, ele está para te servir. O pastor da igreja, ele está para te servir. Mas Jesus, ele está aqui para nos servir. Ele nos chamou. Porque a missão clara é o quê? Qual é a missão clara que te deu? Deus que te deu nas tuas mãos. É o quê, pastor? Anunciar. O quê? As riquezas de Jesus Cristo. Vou te repetir novamente. A missão clara que Deus não me deu, te deu, nos deu, é anunciar as riquezas de Cristo a todos, especialmente aos gentios. Deus nos chamou para anunciar. A missão que Deus nos deu é para anunciar as riquezas do Senhor. É para falar das riquezas, das grandezas de Deus que Deus faz aos ouvintes, aos gentios, anunciar aos gentios e os povos de todas as nações, pregando em nome do Aloysio, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. É anunciar aos gentios que Jesus liberta,
que Jesus transforma, que Jesus salva, que Jesus perdoa o pecado. Mas não, hoje é troca de valores. Olha, vem para a minha igreja porque lá Jesus está dando caça, Jesus está dando carro, Jesus está dando dinheiro. Jesus não tem dono, Jesus não é dono de concessionária. Jesus também não é dono de imobiliária, não na terra, mas ele tem uma imobiliária só para um povo só no céu. Ai, ô séria! Aleluia! Jesus não é dono do banco mercantil, Jesus não é dono do banco Santander, Jesus não é dono do banco Bradesco, Jesus não é dono do banco Caixa Econômica Federal. Jesus não precisa de banco na terra, porque o nosso lugar já foi preparado lá no céu. E lá no céu não tem pedágio para você entrar, não, porque Jesus já pagou na cruz do Calvário para nos salvar e levar com ele na glória. Glória a Deus. Ai, ô bem, comando na bachegaraia. Por isso ele está dizendo: servir a Deus é um privilégio, não um fardo. Aleluia. Servir a Deus é um privilégio, adorar a Deus é um privilégio, dar glória a Deus é um privilégio, glorificar a Deus é um privilégio, porque você está vivo para adorar, você está vivo para glorificar, você está vivo para exaltar a Ele. Não é um fardo, não, porque ele diz lá no Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos que estamos carregados e sobrecarregados, porque vos eu aliviarei. Ele já tirou esse cargo pesado. Mas o Senhor dizendo: nós vamos salvos, nós vamos salvos, chamados para compartilhar esta graça. Compartilhar, porque olha, Jesus ele quer fazer um algo na tua vida. É compartilhar a palavra de Deus com aquele que ainda não conhece a Cristo. Você sabe qual é o melhor compartilhamento que você compartilha para alguém? É o seu próprio testemunho. Não, vou falar de novo. O melhor compartimento para você compartilhar esta graça ao próximo é falar do seu testemunho que Deus fez na tua vida. Para falar para aquele que o que Jesus faz, para falar para aquele que o que Jesus ele opera, que ele cura AIDS, cura depressão, cura a enfermidade, aleluia, ele tira o homem da rua e levanta como pregador do evangelho, tira o alcoolismo e hoje é cantor, hoje é levita, hoje é adorador, aquele que hoje era traficante, ou é pastor, ou é presbítero, ou é evangelista, ou é diácono, o melhor testemunho para contar para alguém, aleluia, é o teu próprio testemunho de vida, quem era você no passado e quem é você hoje. E quem era você hoje? Porque o Senhor está dizendo: insondáveis riquezas, o tesouro de Cristo é infinito, profundo, impossível de esgotar ou medir totalmente. As coisas de Deus, ela é inesgotável. Porque quanto mais a gente fala de Jesus, quanto mais Jesus vai dando graça. Quanto mais você louva a Deus, quer louvar mais. Quanto mais você dá glória, você quer dar mais glória a Deus, você quer dar mais aleluia, você quer falar mais de Jesus para alguém. Por isso que Jesus está dizendo para nós, queridos, o tesouro de Cristo é infinito. É infinito. Ela não para, ela sempre tem coisa para falar, sempre
Tem coisa. Às vezes a gente quer colocar uma vírgula, quer colocar um ponto final, e a gente apaga o ponto final, coloca a vírgula e começa de novo, e vai falando, e vai pregando, e vai falando de Jesus para alguém. Os tesouros de Jesus, a palavra de Jesus é um tesouro para as nossas almas. Quando Jesus estava dizendo, a sua profunda é impossível de esgotar ou medir totalmente. Por isso que o Senhor dizendo o que são essas riquezas. O que é isso, pastor? Incluindo perdão e reconciliação. Imagine uma palavra bem aplicada, uma palavra bem pregada, porque não é no grito que você vai ganhar alguém para Jesus, não é no berro, porque hoje nós vemos igrejas por aí, irmãos, que é só barulho e unção de Deus nada. É igual vigília, lembrando aí. A gente vai nessas vigílias hoje em dia, não tem oração. Não tem oração de 10 minutos, não tem oração de 15, não tem oração de 2 horas. Não, já começa. É a escola de samba. Irmãos, é só batuque. E nada de falar para os crentes, vamos orar 2 horas. Nós somos a igreja primitiva, irmãos. Nós somos a igreja que ora, nós somos a igreja que jejuma, nós somos a igreja que consagra, nós somos a igreja que está todos os dias com o joelho no chão, orando a Deus. Nós precisamos voltar a fazer os cultos de consagrações. Do sábado agora que passou, eu tive o privilégio de estar na Assembleia de Deus do Belém, no Eldorado 2, no culto de consagração. Aí pensa num culto de consagração que nós sentimos a presença. E hoje nós vemos as nossas igrejas fechadas durante o dia. Você pode ir no centro da cidade, Universal, Graça, estão abertos todo dia, não é? Sabe o que eu quero dizer, irmãos? A igreja, o povo fala que a igreja somos nós. Sim, somos nós. Mas o templo é um socorro onde as pessoas vêm para orar ao Senhor. A igreja, o templo, sede é um hospital onde tem gente que vem com problema e aí senta, ora ao Senhor e sai com a sua alma lavada. Eu sinto saudade desta época, a igreja que estava em constante oração. Mas pastor, você é novo, isso não, mas no ministério são mais 28 anos, só de ministério, pregando a palavra desde os 7 anos de idade até agora, e vou continuar pregando até a vida de Jesus. Sabe o que Deus falou comigo? Ele sente saudade da igreja que ora. Ele sente saudade da igreja que fala da sua palavra. Hoje nós não estamos vendo reconciliações. Hoje nós fazemos apelo para a igreja, mas nós só estamos pregando para crentes. Hoje nós vemos a igreja, só tem crente, não tem pessoas para se converter. Vamos fazer missão? Cadê o povo de rua? Cadê o povo de praça? Cadê o povo de folheto na rua? Pregar hoje, nós estamos só pregando para crentes, irmão aí. Estamos pregando só para crentes. E a igreja precisa sair. Eclésia, na tradução que diz, tirado de dentro para fora. Nós precisamos rasgar os nossos corações
e voltar a fazer o que Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Aí a Bíblia diz: os sinais seguirão todos que nele crerem. Se nós temos o sinal de Cristo, como é que as pessoas vão seguir Jesus se nós só ficamos dentro da igreja? Aí a Bíblia diz: regeneração, adoração como filho de Deus, paz, alegria e a vida eterna. Jesus tem tudo isso. Primeiro, Ele tem para nós a paz. Segundo, a alegria. Terceiro, vida eterna. Ele tem para nossa alma. Porque a Bíblia vai dizendo que nós aleluia, podemos focar no essencial do Evangelho de Cristo. Vou falar de novo. Focar no essencial do Evangelho de Cristo é a sua obra, em vez de tocar apenas em bênção. Meu Deus, hein? Tem muitas pessoas só tocadas em bênção, mas não focado no essencial que é o Evangelho de Cristo. O pessoa só quer a bênção, mas não quer o próprio Cristo. A pessoa só quer a vitória, mas não quer o próprio Salvador. A pessoa só quer o quê? Só quer coisa material, mas não quer o que vem de cima. Por isso que hoje tem pessoas que perderam o foco essencial que é o Evangelho. Só é matéria, só é material, mas salvação de almas não é mais ser focado. Que adianta levantar tanto missionário, irmãos, e não fazer nada? Aleluia. Tem gente só tem nome de missão, mas não tem o chamado de fazer missão. Por isso que o Senhor dizendo, nós temos que focar o que é agora, pastor Luan, nas últimas horas. É focar no Evangelho. É focar em salvação de almas. É focar em ganhar almas para o reino de Deus. Porque tem muita gente indo para o inferno, Gabriel. Tem muitos conhecedores da palavra que o diabo tirou dentro da igreja. Mas nós somos a igreja para resgatar essas pessoas que o diabo tirou. O foco que eu prego nesta tarde para dizer: nós podemos focar no essencial, que é o Evangelho de Cristo e a sua obra. Como diz o hino 409, trabalhadores do Evangelho. Gabriel aí já viu muitos ouvir isso, né? Até hoje nós vamos. E o Senhor dizendo, para me encerrar, que nós podemos ser focados no essencial. Duas coisas: o Evangelho de Cristo e na sua obra. Chega que nós pregamos só materialismo e as pessoas vão para o inferno. É melhor pregar o verdadeiro Evangelho que sobe, que liberta, que salva, que batiza e leva para o céu.